E aí, minha rapaziada, tudo na paz? Tranquilidade? Seguinte, hoje o papo é reto. Você já parou pra pensar quem são os maiores goleadores da história do futebol? Mas não é só o cara que faz golzinho de vez em quando, não. Tô falando daquela galera que parece que nasceu com um radar no pé, que a bola simplesmente procura os caras dentro da área. É o tal do faro de gol, o instinto assassino, o cara que vive pra balançar a rede. É uma lista que tem lenda, tem polêmica, tem jogador que você talvez nunca tenha ouvido falar, mas que meteu mais gol que muito craque por aí. É um bagulho absurdo, sério. Então, antes da gente começar essa viagem no tempo para conhecer essas máquinas de fazer gol, já faz aquele esquema que vocês estão ligados, né? Deixa o like para fortalecer o trampo. Se inscreve no canal para não perder nada e, o mais importante, ativa o sininho das notificações, que é para você ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. Meteu essa? Aqui no Labirinto você sempre vai encontrar os melhores conteúdos sobre futebol, com aquela análise que você gosta, sem papas na língua, do jeito que tem que ser. Pode confiar. E ó, já vou dar o papo. Fica até o final porque essa lista tem cada nome que é brincadeira. E eu garanto pra vocês, o número 1 vai te surpreender. Muita gente acha que sabe quem é, mas a história é bem diferente. Tem cada figura nessa lista que é pra sentar e aplaudir. Então ajeita aí na cadeira, pega a tua bebida preferida e vem comigo nessa resenha histórica pra descobrir quem são os verdadeiros reis do gol. Vambora! Abrindo a nossa lista, em 10º lugar, um dos personagens mais folclóricos e carismáticos do nosso futebol. O homem que se auto-intitulou o dono do milésimo gol, Túlio Maravilha. Rapaziada, falar do Túlio é falar de um oportunismo absurdo. O cara não era o mais técnico, não era o mais rápido, mas dentro da área, meu amigo, ele era letal. A bola sobrava pra ele, era caixa. Ele tinha um magnetismo com o gol que era impressionante, sempre no lugar certo, na hora certa. Era o típico centroavante que irritava qualquer zagueiro, porque ele não precisava de muito para decidir um jogo. A grande polêmica do Túlio, e todo mundo sabe disso, é a contagem dos gols. Pelas contas dele, ele passou dos 1000 gols, metendo na conta amistoso, jogo de festa, gol no rachão da firma, tudo que é possível. É uma resenha maravilhosa. E o marketing pessoal dele em cima disso foi genial, não dá pra negar. Ele rodou o Brasil inteiro, jogou em tudo que é clube, sempre com a promessa de marcar. E ele marcava. O cara foi artilheiro de Brasileirão 3 vezes, um feito que pouquíssimos conseguiram. Ele vivia do gol, respirava o gol. Mas para os registros oficiais, a FIFA e as federações sérias só contam os gols em jogos oficiais. E aí, nessa conta, o Túlio fica com 575 gols. Já é gol pra caramba, né? Coloca ele nesse top 10 histórico, o que só prova o tamanho do jogador que ele foi. Mesmo com toda a brincadeira, com todo o folclore, os números oficiais já são de uma lenda. Ele sabia ser decisivo, principalmente com a camisa do Botafogo, onde virou um ídolo absoluto e comandou o time no título brasileiro de 95. Então, independentemente da contagem que você prefere, a de 1000 gols ou a oficial, o fato é que Túlio Maravilha foi um goleador implacável. Um cara que entendeu o jogo dele, que era ser o finalizador, e executou essa função com uma perfeição poucas vezes vista. Ele pode não ter o glamour de outros nomes da lista, mas o lugar dele entre os maiores artilheiros é mais do que merecido. Túlio Humildade Maravilha, abrindo nossa lista com chave de ouro. Ícone. Em 9º lugar, empatado tecnicamente com o Túlio, mas com uma história completamente diferente, temos uma lenda do futebol alemão, Uwe Seeler. Esse aqui é pra galera mais antiga, mas que merece todo o respeito do mundo. Seeler foi um dos maiores atacantes de sua geração. Um cara que era a definição de centroavante clássico, forte, excelente no jogo aéreo e com uma finalização potentíssima com as 2 pernas. Ele jogou numa época em que o futebol era muito mais físico, e mesmo não sendo um gigante, ele se impunha na área como poucos. O mais impressionante na carreira do Uwe Seeler
é a sua lealdade. Pensa num cara que amava o clube dele. Ele jogou a vida inteira no Hamburgo, da Alemanha. Recusou propostas milionárias para a época, inclusive da Inter de Milão, para ficar no time do coração. Isso hoje em dia é praticamente impensável, né? E ele não só ficou, como empilhou gols. A média de gols dele é absurda, principalmente se a gente considerar que naquela época se jogava bem menos partidas por temporada do que hoje. Ele era um exemplo dentro e fora de campo, um capitão nato, respeitado por companheiros e adversários. Disputou 4 Copas do Mundo pela Alemanha Ocidental, sendo um dos poucos jogadores na história a marcar em 4 edições diferentes do torneio, junto com Pelé, Klose e Cristiano Ronaldo. Isso mostra a longevidade e a consistência do cara em altíssimo nível. Ele nunca ganhou uma Copa, bateu na trave em 66, mas o legado dele para a seleção alemã é gigantesco. Os números exatos de Uwe Seeler são um pouco difíceis de cravar, mas a maioria das fontes confiáveis coloca ele com pelo menos 575 gols oficiais, a mesma marca do Túlio. O que diferencia é o contexto, a lealdade a um clube só e o impacto internacional que ele teve. Uwe Seeler é um daqueles heróis do esporte que talvez a nova geração não conheça tanto, mas que foi uma máquina de fazer gols e um símbolo de amor à camisa. Uma lenda que merece ser lembrada. Agora a gente entra num território de lendas quase esquecidas. Em 8º lugar, um nome que provavelmente 99% de vocês nunca ouviu falar, mas que tem uma das médias de gols mais nojentas da história do futebol, Ferenc Deák. É isso mesmo, outro Ferenc húngaro na história, e esse aqui era brincadeira. Estamos falando de um jogador que atuou principalmente nas décadas de 40 e 50, uma era de ouro do futebol húngaro, que infelizmente foi muito afetada pela Segunda Guerra Mundial e pelo contexto político da época. A história do Deák é impressionante. Ele começou a carreira no Szent Lawrence AC, um time pequeno da Hungria. Na sua primeira temporada como profissional, ele simplesmente marcou 66 gols em 34 jogos. 66 gols. É uma média de quase 2 gols por partida. Uma coisa de videogame. Ele era um finalizador nato, um cara que não perdoava na frente do gol. Era o homem certo para empurrar a bola para dentro, um predador da grande área, numa época que as defesas eram bem menos organizadas, é verdade, mas os números ainda são de outro planeta. Depois ele foi para o Ferencváros, um dos gigantes da Hungria, e continuou o massacre. Manteve a média de gols altíssima, sendo artilheiro por onde passava. A média de carreira dele é estimada em mais de 1 gol por jogo, algo que pouquíssimos jogadores em toda a história conseguiram manter por tanto tempo. O grande porém da carreira dele é que ele jogou a maior parte do tempo na Liga Húngara e teve poucas oportunidades na lendária seleção húngara daquela época, que tinha Puskás e companhia. Por causa disso, e pela falta de registros e cobertura da mídia como temos hoje, o nome de Ferenc Deák acabou ficando perdido no tempo. Mas os números estão aí e não mentem. As estatísticas oficiais confirmam mais de 576 gols, o que o coloca nessa posição de elite. É um daqueles casos que nos fazem pensar em quantos craques absurdos existiram e que a gente mal conhece. Ferenc Deák é o maior exemplo de um artilheiro letal que o tempo quase apagou, mas que a história do futebol precisa reverenciar. Em 7º lugar, a gente fala de um cara cujo apelido já diz tudo: Der Bomber, o bombardeiro. Senhoras e senhores, Gerd Müller. Esse alemão era simplesmente uma aberração, no bom sentido da palavra. Ele não era alto, não era elegante, não era o cara do drible. Mas ele tinha uma coisa que ninguém mais tinha com tanta eficiência: o senso de posicionamento e a capacidade de finalizar com um toque só. A bola procurava por ele na área, e ele, com aquele centro de gravidade baixo, conseguia girar e chutar com uma velocidade e precisão que era um absurdo.
Müller foi o maior símbolo de uma geração vitoriosa, tanto no Bayern de Munique, quanto na seleção da Alemanha Ocidental. Pelo Bayern, ele ganhou tudo. Foi o pilar do time que dominou a Europa nos anos 70, ganhando 3 títulos seguidos da Champions League. E ele era o artilheiro, o cara que decidia. Os números dele são assustadores. Em 607 jogos pelo Bayern, ele marcou 566 gols. É praticamente um gol por jogo. Durante mais de uma década, no mais alto nível do futebol europeu. Não é pouca coisa não, rapaziada. Pela seleção, o estrago foi ainda maior. Em apenas 62 jogos, ele marcou 68 gols. 68. É uma média de mais de um gol por jogo vestindo a camisa do país. Ele foi o herói do título da Copa do Mundo de 1974, marcando o gol da vitória na final contra a Holanda do Cruyff, o famoso carrossel holandês. Ele era o antídoto perfeito para aquele futebol total, a simplicidade e a eficiência mortal dentro da área. Ele foi o maior artilheiro da história das Copas por muito tempo, até ser passado por Ronaldo Fenômeno e depois por Klose. O legado de Gerd Müller é o do matador. Ele redefiniu a posição de centroavante. Provou que você não precisava ser um atleta perfeito para ser o melhor na sua função. O que importava era o instinto, a inteligência para se posicionar e a frieza para concluir. Com seus 735 gols oficiais, ele não é apenas um dos maiores artilheiros, ele é uma escola. Todo centroavante que veio depois, de alguma forma, bebeu da fonte do bombardeiro alemão. Uma lenda absoluta. Chegamos agora a um nome que batiza o prêmio de gol mais bonito do ano. E não é por acaso. Em 6º lugar, a lenda húngara, o major galopante, Ferenc Puskás. Esse cara foi um dos jogadores mais revolucionários da história. Canhoto, baixinho, meio gordinho, mas com uma perna esquerda que parecia um canhão. A potência e a precisão do chute dele eram coisas de outro mundo. Ele foi o capitão e a maior estrela dos Mágicos Magiares, a seleção da Hungria dos anos 50, que encantou o mundo, e que só não foi campeã mundial em 54, por um dos maiores acasos da história das Copas. Puskás começou sua carreira no Kispest, que depois se tornaria o Honvéd, o time do exército húngaro. Lá, ele formou uma dupla infernal com outros craques e empilhou gols, sendo artilheiro do campeonato húngaro diversas vezes. Ele era o cérebro e o finalizador daquele time. A fama dele explodiu com a seleção, principalmente depois daquela vitória histórica por 6-3 contra a Inglaterra em Wembley, a primeira vez que uma seleção de fora das Ilhas Britânicas vencia a Inglaterra em casa. Puskás deu um show naquele dia. Depois da Revolução Húngara de 1956, Puskás se exilou e acabou assinando com o Real Madrid, já com mais de 30 anos e acima do peso. Muitos acharam que era o fim da carreira dele. Que engano, meus amigos. No Real Madrid, ele formou uma das maiores duplas de ataque de todos os tempos ao lado de Di Stéfano. Ele se reinventou e continuou sendo uma máquina de gols. Ganhou 3 Champions League pelo Real. E numa das finais, em 1960, ele marcou 4 gols. Até hoje é o recorde em uma final. Com um total de 746 gols oficiais, Puskás não é só um artilheiro, ele é uma figura histórica. Um jogador que transcendeu o esporte e se tornou um ícone de talento e superação. O fato de o prêmio de gol mais bonito levar o nome dele é a prova definitiva do seu legado. Ele não só fazia muitos gols, ele fazia golaços. Era um artista da bola, um gênio com uma canhota que parecia ter sido calibrada pelos deuses do futebol. Puskás é eterno. Em 5º lugar, e eu sei que isso vai gerar polêmica, mas calma que eu explico, vem o rei, o atleta do século, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Falar do Pelé é chover no molhado. O cara é, para muitos, e para mim também, o maior jogador de futebol de todos os tempos.
O que ele fazia com a bola nos pés nos anos 60 e 70 era algo que o mundo nunca tinha visto. Ele tinha tudo: drible, velocidade, força, visão de jogo, chute com as duas pernas, cabeceio. Ele era o jogador de futebol completo. A grande questão aqui, e o motivo de ele estar em apenas 5º lugar nesta lista, é a contagem de gols. Pelas contas do próprio Pelé e do Santos, ele passou dos 1.280 gols. E ele realmente fez todos esses gols. O problema é que a estatística oficial, usada por órgãos como a FIFA e a IFFHS, considera apenas os gols em partidas oficiais. E aí, a conta cai para 767 gols. Isso tira os gols em amistosos, jogos de exibição, partidas contra combinados, que na época do Pelé eram muito comuns e importantes, mas que hoje não entram na contagem oficial. Mesmo com 767 gols, ele ainda está no top 5 da história, o que é absurdo. E a gente precisa colocar em perspectiva, ele é o único jogador a ter vencido 3 Copas do Mundo. Ele foi o protagonista em todas elas. Com 17 anos, em 58, ele assombrou o mundo. Em 70, ele foi o maestro da maior seleção de todos os tempos. O impacto do Pelé vai muito além dos números. Ele colocou o Brasil no mapa do futebol mundial, transformou a camisa 10 num símbolo de genialidade e virou um ícone global. Então, que fique claro, essa posição no ranking de gols oficiais não diminui em nada a grandeza do rei. Pelo contrário, só mostra como ele era dominante. Seus 767 gols foram marcados com uma genialidade e uma importância histórica que talvez nenhum outro jogador nessa lista consiga igualar. Pelé é mais que um artilheiro. Ele é o próprio futebol. E o debate sobre os 1000 gols só engrandece a lenda do maior de todos. Salve o rei! Na 4ª posição, subindo no pódio dos maiores goleadores, vem um cara que era a pura definição de gênio da grande área. O baixinho, o peixe, Romário de Souza Faria. Rapaziada, o Romário era sacanagem. Ele mesmo dizia que não gostava de treinar, que gostava da noite. Mas quando a bola rolava, meu amigo, dentro da área, talvez nunca tenha existido ninguém como ele. Aquele toquinho de bico para tirar do goleiro, a velocidade de raciocínio para se antecipar ao zagueiro, era uma coisa de gênio. Romário, assim como o Túlio e o Pelé, tem a sua própria contagem de mais de 1000 gols. E mais uma vez, a gente respeita a resenha, mas se atém aos números oficiais. E os 772 gols oficiais já colocam ele como o 2º brasileiro com mais gols na história, uma marca espetacular. Ele foi artilheiro por onde passou: Vasco, PSV, Barcelona, Flamengo. Em todos esses clubes ele deixou um rastro de gols e títulos. Ele tinha uma autoconfiança que beirava a arrogância, mas ele entregava em campo. Ele falava e fazia. O auge da carreira do Romário, sem dúvida, foi a Copa do Mundo de 1994. Ele basicamente ganhou aquela Copa pra gente. Ele chamou a responsabilidade, falou que ia ser a Copa dele e foi. Fez gol de tudo que é jeito, foi decisivo em todos os jogos e nos trouxe o tetra depois de 24 anos de jejum. Aquela Copa é a personificação do que era o Romário. Um jogador genial, decisivo e com uma marra que contagiava. Ele era o cara. Tem uma frase famosa dele que define tudo: a bola me procura. E era verdade. Ele tinha um entendimento de posicionamento que era sobrenatural. Enquanto os zagueiros estavam olhando para a bola, ele já estava se movendo para o espaço vazio onde ela ia cair. Essa inteligência, combinada com uma técnica de finalização única, fez dele um dos atacantes mais letais de todos os tempos. O baixinho era sinistro. 4º lugar mais do que justo para esse monstro sagrado. E agora, abrindo o nosso pódio, medalha de bronze para o jogador que, por muito tempo, foi considerado o maior artilheiro da história em jogos oficiais e que, assim como Ferenc Deák, é um nome pouco conhecido pela maioria, Joseph Pepe Bican. Esse cara, que jogou entre os anos 30 e 50, era uma verdadeira força da natureza. Nascido em Viena,
Na Áustria, ele jogou tanto pela seleção austríaca quanto pela da Tchecoslováquia, e seus números são simplesmente inacreditáveis. A gente está falando de um jogador que marcou 805 gols em jogos oficiais. 805. É gol que não acaba mais. E o mais impressionante é a média. Ele tem mais gols do que jogos na carreira. A estimativa é de que ele marcou esses 805 gols em pouco mais de 530 partidas. Isso dá uma média de 1,52 gols por jogo. É a maior média de gols da história do futebol, rapaziada. É uma coisa que a gente não consegue nem conceber hoje em dia. É um negócio de outro mundo. Beckham era um atleta completo. Dizem as lendas que ele corria 100 metros rasos em menos de 11 segundos, o que para a época era uma velocidade de atleta olímpico. Além disso, ele chutava com a mesma força e precisão com as duas pernas. Ele era ambidestro de verdade. Essa combinação de velocidade, força e técnica de finalização fez dele uma máquina de gols imparável, principalmente durante sua passagem pelo Slavia Praga, onde ele teve os anos mais prolíficos da carreira. Assim como outros craques daquela geração, a carreira de Beckham foi interrompida e afetada pela Segunda Guerra Mundial. Ele se recusou a se filiar ao Partido Nazista, o que limitou suas oportunidades. Mesmo assim, ele continuou empilhando gols. Joseph Beckham é a prova de que a história do futebol é muito maior do que a gente conhece. Um jogador com números tão absurdos merece todo o reconhecimento e respeito. Medalha de bronze para uma lenda que precisa ser mais celebrada. E a medalha de prata, o segundo lugar no nosso pódio, vai para um gênio que ainda está escrevendo a sua história. Um cara que a gente tem o privilégio de ver jogar toda semana. Lionel Messi. É até difícil falar do Messi, porque tudo que a gente fala parece pouco. O cara é um extraterrestre. O que ele fez e ainda faz com a bola nos pés é de uma genialidade que a gente só vai ter a real dimensão daqui a alguns anos, quando a saudade bater. Ele não é só um artilheiro, ele é um craque completo. Até o momento da gravação desse vídeo, o ET já passou da marca dos 837 gols oficiais na carreira, e o contador não para de girar. Ele ainda está em atividade jogando nos Estados Unidos, e com certeza vai subir ainda mais nessa lista. A grande questão é, será que ele consegue chegar no primeiro lugar? É uma disputa acirrada, mas vindo do Messi, a gente não pode duvidar de absolutamente nada. Ele é o maior artilheiro da história do Barcelona, da história da seleção argentina, da história do campeonato espanhol. O cara coleciona recordes. O que diferencia o Messi é que ele não é um centroavante clássico. Ele nunca foi o cara de ficar parado na área esperando a bola. Ele cria as jogadas, ele dribla, ele dá assistências. Ele é o maior assistente da história do futebol também. E mesmo assim, ele tem essa quantidade absurda de gols. Isso mostra o quão completo e genial ele é. A condução de bola colada no pé, a mudança de direção, o chute colocado no cantinho, é arte em forma de futebol. Depois de ganhar tudo pelo Barcelona, ele ainda foi buscar o que faltava, o título pela Argentina. E ele conseguiu. Ganhou a Copa América e, coroando a carreira, a Copa do Mundo de 2022, sendo o melhor jogador do torneio. Esse título colocou ele num patamar de imortalidade incontestável. Messi já é um dos maiores da história, e cada gol que ele marca agora é só mais um capítulo na história dessa lenda viva. Medalha de prata, por enquanto, para o gênio de Rosário. E no topo da lista, o número 1, o maior artilheiro da história do futebol em jogos oficiais é ele, a máquina, o cometa, o robozão, Cristiano Ronaldo. Sim, meus amigos, CR7 é o homem que mais vezes balançou as redes na história deste esporte. No momento em que gravamos, ele já passou dos 895 gols oficiais, e assim como o Messi, ele continua na ativa, lá na Arábia Saudita, e não dá sinais de que vai parar tão cedo. A meta dele, declarada, é chegar aos 1000 gols. E sinceramente, quem se atreve a duvidar desse cara? A trajetória do Cristiano é uma aula de dedicação, trabalho duro e mentalidade vencedora.
Ele começou a carreira em Portugal como um ponta driblador, habilidoso, no Manchester United, sob o comando do Sir Alex Ferguson. Ele se transformou numa máquina de gols. No Real Madrid, ele atingiu um patamar estratosférico, com uma média de mais de um gol por jogo durante 9 temporadas. É o maior artilheiro da história do Real Madrid, o maior artilheiro da história da Champions League e o maior artilheiro da história de todas as seleções. O que impressiona no Cristiano é a sua capacidade de se reinventar. Ele deixou de ser o ponta veloz e virou um finalizador implacável, um cabeceador letal, um batedor de pênaltis e faltas cirúrgico, um cara que tem fome de gol 24 horas por dia. Ele é a prova viva de que o talento, quando combinado com um trabalho obsessivo, pode te levar a lugares que ninguém jamais alcançou. A longevidade dele em altíssimo nível é algo a ser estudado. Ele pode não ter a genialidade plástica do Messi para alguns, mas a eficiência e a capacidade de ser decisivo do Cristiano Ronaldo são inquestionáveis. Os números falam por si. Ser o maior goleador da história do esporte mais popular do mundo não é para qualquer um. É preciso ser obcecado, ser uma máquina. E é exatamente isso que o CR7 é. O número 1, o dono do recorde, o senhor dos gols. Cristiano Ronaldo, o maior artilheiro da história do futebol. Que lenda! É isso, rapaziada. Chegamos ao fim da nossa lista dos 10 maiores artilheiros da história do futebol. Que viagem, hein? De lendas quase esquecidas como Beckham e Deac até os monstros sagrados da nossa era, como Messi e Cristiano Ronaldo. É gol que não acaba mais. É história pura do esporte que a gente tanto ama. Cada um com seu estilo, sua época, seu legado, mas todos com uma coisa em comum: a obsessão por balançar a rede. É uma lista que gera debate, com certeza. Agora eu quero saber de você. E aí, curtiu essa lista? Qual desses jogadores é o maior para você? Acha que o Pelé com os 1000 gols é o primeiro? Acha que o Messi vai passar o Cristiano? Acha que faltou alguém? Comenta aqui embaixo. Vamos fazer essa resenha nos comentários. Quero ler a opinião de todo mundo. O debate é a melhor parte do futebol. Então bora trocar essa ideia. E se você chegou até aqui, é porque você é maluco por futebol que nem eu. Então, não esquece de deixar o like se você gosta de futebol de verdade e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo como esse. Ativa o sininho também para fortalecer. Aqui a gente fala de história, lendas e tudo que envolve o melhor do futebol. Valeu por assistir até o fim, tamo junto demais e até a próxima. Fui!